A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos os nossos convidados, a Daniela Marques, ela é ex-presidente da Caixa e também criadora de duas iniciativas incríveis que são Brasil para Elas e Caixa para Elas. Nós temos Alexandre Baldi, que além de ex-ministro, ex-deputado, é presidente da BYD, uma das maiores fabricantes de automóveis elétricos. E por final, nós temos aqui Carolina Cavenaghi, que ela é CEO da Fin4She, uma iniciativa financeira para mulheres. Hoje a gente vai falar um pouco mais talvez do mercado financeiro, mas um pouco da indústria. Vamos conversar também sobre inclusão feminina, vamos falar sobre diversidade, vamos falar sobre tecnologia, inteligência artificial, outros assuntos também aleatórios, mas eu tenho certeza que vai dar uma liga bacana aqui. E eu vou começar pelo Baldi, justamente perguntando como é que foi essa transição da vida pública para a vida privada. Bem, Luiz, primeiro uma alegria, prazer estar aqui contigo. Eu fui sempre da indústria, né? Comecei na indústria, tive uma experiência bem proveitosa na iniciativa pública, no setor público, político e administrativo. Foi realmente suave, né? A diferença é só realmente ajustar ao fuso horário com os chineses e a metodologia de trabalho que eles buscam implementar todos os dias. Mas eu nunca tive dificuldade porque nunca deixei de estar, né, como industrial. Na minha atividade essencial, na essência comecei na indústria, continuo na indústria e realmente foi para mim só um setor diferente, com pessoas diferentes, com uma cultura diferente e num momento diferente, né? Justamente por o Brasil que vive uma dinâmica cíclica, geopolítica e econômica tão dinâmica, realmente é algo bastante desafiador. Daniela também ficou 4 anos na vida pública. Sim. E agora na iniciativa privada. Como é que foi essa adaptação? Obrigada pelo convite, não só estar aqui, mas com 2 grandes amigos, sou admiradora dos 2, além de super profissionais, grandes amigos. Eu acho que o setor público é uma escola, Luiz. Assim, todo empresário no Brasil, ou qualquer pessoa de mercado financeiro, deveria ir servir. Eu até converso com alguns empresários, vamos fazer um pool, e todo ano manda uma safra de pessoas que queiram servir, porque é um privilégio e um aprendizado muito grande você estar dentro da máquina pública. Eu tive experiências tanto no Ministério da Economia como presidente da Caixa, máquinas enormes, né, abrangentes, e que você aprende muito sobre o seu país, né? Você vê as vísceras do país, você vê o processo decisório. Eu tive um envolvimento grande na política também, conheci o Baldi assim, e é um aprendizado, respeito muito, né? E então, assim, é diferente, porque lá você não tem tanta agilidade de decisão quanto você tem no setor privado. Você tem que construir com órgãos, no final você está fazendo, em última instância, gestão e decisão sobre recursos de terceiros ou sobre políticas públicas, mas com certeza é uma vivência e eu sou muito grata pela passagem lá, mas principalmente pelo aprendizado. Então, conheci pessoas incríveis, o corpo técnico do serviço público é de altíssima qualidade, e o impacto que você gera, a gente conversava antes aqui, o Baldi, eu falo assim, a vida agora é até um pouco monótona, né? Assim, por mais que a gente esteja em projetos grandes, a Legend é uma gestora de patrimônio jovem, mas já tem 30 bilhões sob gestão. Eu estou indo para montar uma área de corporativo, mas tudo parece monótono depois que você passa pela experiência da vida pública, pelo alcance das decisões, pela responsabilidade que a gente tem. Então, está mais leve agora. Agora, é importante você falar da qualidade do corpo técnico, porque a imagem que o funcionalismo público tem geralmente não é muito boa. Mas não só você, como, por exemplo, Paulo Ebel, Salim Matar, eles que passaram pelo governo também ressaltavam muito a qualidade desses técnicos, né?
Sim, é porque tem uma questão de eficiência, né? Então, como não se modernizou o setor público, ainda tem profissões que tem assoprador de vidro, tem assessorista, então tem profissões que ficaram obsoletas. Existe uma dinâmica que, pelas regras serem travadas, elas não foram modernizadas ainda, né? Existe uma discussão pautada sobre uma reforma administrativa, sobre uma transformação do Estado, uma modernização. Acho que isso é urgente. Hoje você tem a tecnologia a serviço da eficiência, então o Brasil hoje é o governo mais digital das Américas. Você tira carteira de trânsito, carteira de trabalho, passaporte, tudo digital, e isso gera uma reposição que é muito diferente do que era 10 anos atrás. Então, as pessoas que estão em postos de atendimentos que hoje não necessariamente são físicos, e isso também dá eficiência de tempo e qualidade para o cidadão, a reposição e a forma do serviço é diferente. Então, assim, é mais uma questão de modernização, né, e de qualificação das pessoas à luz dessa transformação digital que a gente está vivendo, mas as pessoas que são das carreiras da advocacia, do tesouro e tal, são de uma qualificação técnica e de um espírito público. Assim, eu conheci muita gente muito bacana lá. Já que a gente falou de modernização e de tecnologia, Carol, como é que essa tua iniciativa dentro desse ambiente que é tecnológico e que é digital? Porque eu acho que 20 anos atrás talvez não fosse possível fazer o que você está fazendo. Sim, eu acho que, de certa forma, eu até compartilho algum sentimento ali de transição, também como os dois, porque eu também trabalhei muitos anos no mercado financeiro, fiz uma transição para o empreendedorismo. Foi extremamente desafiador, porque eu estava 10 anos trabalhando numa gestora de fundos global, e aí eu cheguei e falei, poxa, eu vou trabalhar com um projeto para mulheres no mercado financeiro. O que é bem isso? Como assim? E eu acho que desde que eu comecei a Fin4She, né, com o intuito que eu identifiquei que tinha uma oportunidade muito grande para falar com as mulheres, e a gente pode falar mais sobre isso, né? Eu e a Dani, a gente conversa muito, mas eu tenho certeza que você também faz muitas pesquisas para olhar para a economia feminina, hoje mulheres à frente, né, de decisão em tudo que elas fazem, né, desde a hora que elas acordam, no trabalho, em casa. Mas como que eu olhava para esse público feminino, como que eu identifiquei essas oportunidades e comecei a formar uma comunidade mesmo muito forte de mulheres para falar de mercado financeiro, mas também trazendo para um olhar mais de tecnologia. Eu acho que foram várias etapas, eu fui ali entendendo que hoje as pessoas se comunicam de forma diferente, as pessoas consomem conteúdo de forma diferente, mas mesmo com toda a tecnologia, elas ainda buscam muita interação entre si. A gente vê que esses momentos são muito importantes e muito valiosos para mulheres. Elas precisam se conectar, se conhecer. E precisam dividir, né? Precisam dividir e trocar. Então, eu acho que é um misto. Hoje, quando eu olho para a tecnologia, eu olho muito para dados, como eu consigo mapear essas mulheres, onde elas estão, renda, cargo, que tipo de interesse que elas têm em cada conteúdo. Muito conteúdo também para que elas sejam livres para assistir esse conteúdo, se inspirar em outras mulheres. Por exemplo, levar a Dani para falar dentro de um conteúdo na minha plataforma e dar acesso a qualquer mulher que queira, né, assisti-la e ouvi-la, isso é a tecnologia que proporciona. Porém, elas também querem ter momentos que elas conversem, né, com outras mulheres. Então, acho que é um misto. A tecnologia ela é muito importante, mas a gente tenta fazer um equilíbrio para ter também esses momentos de interação. E, na verdade, só complementando, Luiz, quando fala de finanças para mulheres, e esse tema é meu propósito e minha paixão, existe um gap, né? Porque as mulheres hoje elas chefiam mais da metade das famílias e elas são o centro da decisão da família em casa. Então a indústria de propaganda, o Baldi deve estar lá direcionando a dele, inclusive de carro hoje, é toda focada na mulher, porque mais de 75% das decisões de consumo de um lar são feitas por mulheres, se elas são as chefes ou não, mas elas são o centro da decisão. Quando a gente faz isso, quando a gente olha para produtos financeiros, isso não é uma verdade. Então, você está numa ilha hoje que a mulher decide tudo, inclusive o carro, o apartamento, a escola do filho, a viagem das férias, as roupas, a marca do arroz, a marca do feijão, a da pasta de dente, mas ela não faz o seguro do carro nem o da casa, e aí tem um gap
No caso da Caixa, a gente fez o programa capacitando a rede para isso e através de um app digital, que era um programa de inclusão financeira, mas a Caixa tinha 74 milhões, mais de 74 milhões de clientes mulheres e só 4% acessava algum tipo de produto financeiro. Então, isso vale para crédito, para seguro, para previdência, e aí tem uma barreira em parte de linguagem, em parte de cultural, uma parte de pertencimento, algumas tangíveis, algumas intangíveis, e eu sou entusiasta do trabalho que a Carol faz e aonde eu tenho propósito, estou começando de novo a fazer agora no setor privado, mas tem um gap aí de orientação e de organização financeira para proporcionar a compra do carro, da viagem de férias e tal, sem um superendividamento da família, que a hora que você investe em conhecimento para a mulher, você impactou o entorno inteiro, né? Em termos de política pública. É 5 vezes o resultado de que qualquer outra, quando ela está direcionada na capacitação e no crescimento e na promoção econômica de mulheres, mas assim, é muito interessante como nos campos todos a escolha final é dela. Acho que o Baldi pode ratificar ou discordar também, mas assim, a gente está tentando fechar e trabalha na mesma direção e tem vários projetos nessa direção, mas no sentido de corrigir essa distorção em relação a produtos financeiros e a conhecimento e pertencimento, é um pouco de desconstrução de medo em relação a finanças. E, Baldi, como é que é na indústria automobilística, no teu segmento especificamente, a participação da mulher? Olha, eu vou dizer, Luiz, que eu já fui até acusado de ser feminista, né? Porque era altamente direcionador de políticas, sobretudo públicas, para as mulheres, porque realmente, como a Dani comentou, e a Carol, da mesma forma, assim, as mulheres elas têm uma capacidade de influência no poder decisório, no ambiente familiar, seja o micro, né, dentro ali dos filhos com o esposo, ou seja no macro, no ambiente da família mais ampla, sejam pais, irmãos, vamos dizer, no macro familiar, bem mais efetivo. Então, quando você parte, né, no aspecto financeiro, por exemplo, os bens duráveis, todo produto de consumo de bem durável, o aspecto financeiro ele é bem delicado. Então, quando você fala de a venda de um produto, o público feminino ele é majoritariamente importante no poder decisivo. Agora, quando você transcende o aspecto do consumo já para a avaliação da questão do financeiro, para dizer, ó, esse produto cabe no meu orçamento, como ele cabe e qual é o efeito prático, né? Por exemplo, no caso do nosso objetivo de uma BYD, onde a gente passa não somente a vender um produto, mas a gente passa a ter uma transferência de uma experiência, onde você tem um produto com alto índice de valor, de qualidade, mas também você altera o ambiente do orçamento familiar. E quando você fala em um carro 100% elétrico, um carro híbrido, no ambiente do orçamento familiar, onde, como vocês comentaram, que as mulheres ainda têm uma relevância menor, né, na questão, até porque os produtos são em menor escala ofertados a elas têm essa dúvida ou essa insegurança em tratar do tema. Então, dizer, ó, você tem que avaliar que o poder de aquisição de um automóvel 100% elétrico BYD é X, mas se você, efeito prático do custeio mensal, onde você tem manutenção, não tem mais combustível, e isso é o carregamento, você vai gastar 5 vezes menos mensalmente para carregar um carro, para ter a mesma autonomia do que teria com o efeito do posto de combustível. Então, quer dizer, aí realmente você... Esse diálogo ele transcende do público feminino, onde a gente tenta fazer essa cativação, né, para trazê-la para o ambiente de uma concessionária, para fazer como a realidade o demonstra, que é o poder decisório mais efetivo hoje, é o feminino. E até mesmo a questão de dúvida, a mulher ela vai muito mais decidida quando ela, olha, eu vi um produto na TV, na rede social, eu quero esse produto. Ela chega na loja, ela fala assim, eu quero vir comprar esse produto. O homem, ele chega no ambiente, ele fala assim... 10 concessionárias, ele olha a loja em volta... Você acha que ela é mais impactada, por exemplo, pela comunicação? Ela é decidida. Então, a mulher é decidida. Mas assim, quando, por exemplo, vocês direcionam uma mídia, ela é mais impactada do ponto de vista, né, do que chega até ela, ou não necessariamente? Não, eu acredito que ela, por ser mais decidida, ela tem mais facilidade, aí por isso que eu já fui até anteriormente assim, criticado, e falei, mas você acha que não é que as mulheres são melhores, elas são mais efetivas. Os homens, eles têm uma capacidade de reflexão
talvez tão mais lenta do que as mulheres, que a gente fica assim avaliando e refletindo demais, a mulher decide e vai para a efetivação do objeto, no caso da aquisição do carro. Então, assim, isso é um fator preponderante nessa relação de consumo. Agora, esse mercado, ele tem uma pegada, digamos, tem um apelo ambiental. Isso, de alguma maneira, sensibiliza mais a mulher do que o homem? Certamente, Aloysio. Porque são pilares, né, que marcas como a nossa tenta implementar em ambientes como o Brasil, que é muito mais sensibilizado e muito mais acolhedor para esses temas que outras partes do mundo. A frase mestra da BioID globalmente é redução de 1 grau Celsius na temperatura do planeta. Quer dizer, se você avaliar as plataformas digitais como o TikTok, a majoritária parcela de pessoas, de engajadores hoje numa rede como o TikTok, é a discussão sobre sustentabilidade. Então, se você avaliar percentualmente o público feminino, ele é muito mais engajado num tema de preocupação com sustentabilidade e os impactos e efeitos numa cadeia produtiva como o automobilístico, que o meio de transporte hoje representa 26, 27% das emissões globais de carbono que são responsáveis pelos efeitos climáticos que afetam a nossa vida. Porque você vai me dizer o seguinte, o que eu, ao dirigir o meu carro todos os dias da minha casa ao meu trabalho, trago de efeito prático para as consequências climáticas que a gente vivencia em 1 ou 2 dias faltando eletricidade na minha casa. Então, quer dizer, tudo. Você faz toda a diferença, porque esse conceito do habitat, né, a Dani vai lembrar, por exemplo, do marco do saneamento. Quando a gente começou a discutir o marco do saneamento básico, tu imagine só se as pessoas não tivessem a sua higiene pessoal sendo feita de modo regular e coletada e tudo aquilo fosse levado ao ambiente público. Então, quer dizer, se a gente remontar aos períodos mais primitivos da humanidade e traduzir nos efeitos práticos atuais do que é a diferença do nosso simples hábito de dirigir com uma questão sustentável do meio ambiente, certamente nós vamos ter cada vez mais convergentes aos produtos que hoje são preocupados de fato, né, com as consequências climáticas. Uma curiosidade pessoal, BioID quer dizer mesmo Build Your Dreams, Build Your Dreams. Ou tem outro significado? Build Your Dreams. Construa seus sonhos. A BioID, na pessoa do Mr. Wang Chuanfu, é uma pessoa formidável, né? Começou em 1995 produzindo baterias de lítio. Ele é um químico que, com $200 mil, montou a sua primeira empresa, saiu do governo chinês, ele era funcionário público, ele saiu e montou uma empresa para fabricar baterias para os telefones celulares, que naquele momento crescia rapidamente pelo mundo todo. Entre 95 e 99, ele praticamente alcançou 50% de market share em baterias de lítio em todo o planeta, 2 clientes muito fortes, Nokia e Motorola, e hoje ele tem uma reflexão muito efetiva sobre isso. Fala assim, eu vi a Nokia crescer, ser uma empresa grande e depois encontrar no ambiente de celulares, sobretudo de smartphones, ser engolida por uma Apple. Então a gente tem que estar todo o tempo procurando quais são os sonhos das pessoas. Por isso que esse conceito, né, a empresa ser construída como Build Your Dreams é realmente você traduzir diariamente e entender qual é o sonho da pessoa no dia de hoje, o que eu preciso fazer para levar esse sonho até ela. E aí eu vou pegar esse gancho que na abordagem que a gente está lá na Legend agora, quando a gente fala desse gap de finanças, Aloysio, ele vai da alta renda até a massa. Quando eu fiz os programas, eu ia conversei com uma dona de uma boleira em Heliópolis, fui com o pessoal da CUFA para lá, e aí falei, por que a senhora não vai no banco? Ela comprar um freezer e tal. Eu não vou em banco, banco não é para mim. Então vai desde um pertencimento até uma dificuldade. No caso de um trabalho de boutique e gestão de patrimônio, da sucessão na herdeira mulher, ou numa situação de divórcio, de inventário, que a mulher é forçada a se envolver. E aí o que a gente está fazendo é linguagem. Então, assim, o gap é de linguagem, porque o homem se conecta materialmente com o dinheiro, ele tem aspirações de carro, ele tem aspirações do relógio, do avião, do apartamento, aí joga golfe ou joga pôquer falando de dinheiro, gosta de falar do VC, do Bitcoin, onde ganhou ou não, mas a conexão é material. A conexão da mulher é nos sonhos dela, então o dinheiro é meio. O dinheiro é um meio de chegar lá, ele é transversal à história dela e ela se conecta com os temas de maternidade. Como é que eu construo disciplina para chegar e atingir os meus sonhos? Então, a forma como a gente aborda agora e aprofunda o atendimento às mulheres, apoia as famílias, né, no caso de gestão patrimonial,
onshore, offshore, aconselhamento, sucessão, como é que você prepara e facilita e torna mais empático esse trabalho de administração financeira para quem não gosta de finanças e para mulheres? E aí é através de uma linguagem, uma metodologia que traz isso também como ferramenta de autocuidado, autoestima e saúde mental. Que a mulher gasta bilhões, né, em cosmética, dieta, moda, e administrar recursos, eu falo, é igual ir nessas clínicas de dieta. Você bota o ponto lá, você tem que botar os seus sonhos, o seu presente, o seu passado, transformar isso em fórmula. Carol trabalha um pouco nessa linha também, né? Eu vou até trazer um contraponto, que eu acho que é super importante. Eu estudo muito esse tema, né? Sou apaixonada por tema que vai desde finanças comportamentais até she economy, que é a economia feminina. E a explicação assim que a gente encontra é que nossas conquistas como mulheres, né, neste tema são recentes. Se você olhar a forma como fomos criadas, nossas avós, bisavós, nós somos sempre muito distantes desse tema de dinheiro, é quase como que aquilo não pertencia às mulheres. As nossas conquistas são recentes, até do ponto de vista que até a década de 60 as mulheres não tinham CPF, conta em banco. 74 foi aprovada a lei de igualdade de crédito, então as mulheres não podiam ter crédito, né? Tinham um cartão de crédito, tinham que ter uma autorização de um marido. Então, assim, a Constituição, quase na década de 90. Então, as nossas conquistas são recentes e a nossa conexão com esse tema também é muito recente. Então, a explicação, quando eu estudo e olho, é que quase que tem um vácuo ali das mulheres em relação a isso. E agora a gente está tentando aproximar. Então, naturalmente, vem uma questão comportamental de esse assunto não é para mim, esse assunto é chato, né? Mulheres em todas as camadas, como a Dani disse, mulheres que hoje, hoje mais de 50% dos lares já são sustentados por mulheres. Nos últimos 10 anos, esse número cresceu 70%. Então, também é um número que cresceu, né, de forma assim recente e muito grande. Quando a gente olha, mais de 50% dos lares no Brasil são sustentados por mulheres, mas quando a gente olha refletindo o número de investidoras na Bolsa, é muito menor. Esse número ele é uma fração muito pequena, porque ainda mesmo desse número de 70%, esse número de mulheres chefiando os lares, ele está mais nas classes D, E, né? Então a gente tem aí um gap hoje para chegar e acho que a gente compartilha esse propósito, né, Dani, de desmistificar esse assunto e de como que as mulheres começam a se conectar primeiro com esse tema. Acho que as pessoas têm uma ansiedade de querer já vender o investimento, de vender o produto, de trazer, né? Exato. E a gente precisa mudar um ciclo mesmo, né, de vida. É o seguinte, a questão da pandemia, como é que ela mexeu com a mentalidade de todo mundo e especialmente como foi problemático para as mulheres, porque o tipo de atividade que se privilegiou naquela época não estava exatamente de acordo com o público feminino. Conta um pouco para a gente. Sim, eu acho que a gente estava até comentando sobre isso, que por um lado a pandemia foi muito importante, eu acredito muito nisso, que ela humanizou mais as pessoas, do ponto de vista que a partir do momento que a gente estava em casa, a gente fazia as reuniões, a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouco mais quem a gente é, e também as mulheres tiveram a oportunidade, em alguns casos, né, em estar mais perto da economia familiar, trazer mais para perto, né, seus parceiros, parceiras para suas atividades. Porém, a gente olha isso ainda por uma análise ainda muito, muito pequena da parcela da população. Porque eu me lembro muito de estudar esse tema na época, e tem um dado do Fundo Monetário Internacional que diz que quase 70% das mulheres no Brasil não tiveram acesso ao trabalho remoto. Então ficaram completamente sem renda e sem nenhum acesso a esse tipo, né, de trabalho ou mudança comportamental, estrutura familiar que a gente está falando. Então realmente impactou de forma muito diferente os homens e as mulheres e principalmente as pessoas que não tinham acesso a trabalhos formais, a trabalhos que davam acesso ao teletrabalho. Agora, Baldi, a BioID ela cresceu, ela começou pós-pandemia, né? Ou não? Não, ela começou aqui no Brasil em 2014 com uma fábrica chassis para ônibus elétricos. Depois, em 2017, inaugurando uma planta para fabricação de painéis solares. Mas no mercado de carro a passeio, sim, pós-pandemia. Se você avaliar na pandemia, a BioID na China, ela suspendeu as atividades nas suas plantas industriais e uma delas, que era uma fábrica de automóveis, ela foi, naquele momento, acho que, salvo engano, tinham
40 mil engenheiros que trabalhavam na BYD, e se fosse com quase 500 mil funcionários. E o dono da empresa avaliou, se eu precisar comprar máscara facial para atender só o meu corpo de trabalhadores, eu precisaria de 1,5 milhão de máscaras todos os dias, em torno de 3 turnos de atividade. E aí ele chamou a equipe de engenheiros, nós precisamos projetar uma planta que nós temos atividade suspensa para produzir máscara facial. E em 3 dias os engenheiros adequaram as máquinas e em 7 dias a BYD transformou essa planta de automóveis na maior planta para a fabricação de máscara facial do mundo. Quer dizer, fabricando mais de 100 milhões de máscaras a cada 30 dias. E naquele momento a empresa, ela, pela crise de semicondutores, a crise de várias partes e peças e componentes, ela também avaliou a importância da verticalização. Então trouxe para dentro da sua própria operação a fabricação de muitas partes e peças. Vários dos componentes, até semicondutores, hoje são fabricados. Então, desde a extração do minério até o produto final, tem um modelo, um BYD Seal, por exemplo, 75% de todas as partes, peças e componentes do carro são fabricados internamente. Então, a pandemia serviu para uma reflexão e uma mudança muito disruptiva do modelo de produção e de verticalização da operação. A pandemia foi, eu vou trazer um outro ângulo, Aloysio, no Brasil, do que eu vivi, e talvez acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, né, porque eu tenho mais de 20 anos de mercado financeiro. Crise, o World Trade Center, a crise de 2008, uma crise que fecha o espaço aéreo do mundo e que coloca as pessoas em casa, no momento mais dramático, chegando a discutir crise de abastecimento, coisa assim, foi economia de guerra mesmo, né, mas eu quero trazer um ângulo aqui que foi a bancarização do brasileiro. Isso foi uma transformação. O Brasil é um país desigual, né? Então a gente está aqui, felizmente, numa zona de privilégio em relação à realidade da renda muito grande, mas quando você vê os casos de países que progrediram economicamente, essa progressão ela vem pela inserção das pessoas no mercado. Então você digitaliza o cidadão, bancariza e depois inclui nos mercados através, o empreendedorismo talvez seja uma das maiores ferramentas de transformação social, se não a melhor, né? Que é você dar ferramenta e liberdade para o cara construir renda e dignidade para a família. Na época da pandemia, como houve aquele auxílio emergencial aprovado pelo Congresso e permitiu-se que o brasileiro abrisse uma conta poupança social, que foi operado pela Caixa, só com o CPF dele, foi feito um acordo com as empresas de telefonia, foi dado acesso gratuito para baixar o app da Caixa, o cidadão botava o CPF e se cadastrava para receber o auxílio. O auxílio foi pago em menos de 60 dias. Naquele momento, então o auxílio foi pago para 67 ou 68 milhões de brasileiros, sendo que naquele momento 37 milhões de brasileiros foram bancarizados. Então era um cidadão que não existia nos cadastros do governo, não tinha conta em banco, que é a pessoa que está ambulante, camelô, a manicure. Então, essas pessoas estavam no mercado e o brasileiro foi bancarizado, e aí a gente tem o Pix, que é uma iniciativa do Banco Central reconhecida internacionalmente, que aí democratizou de vez não só a transação financeira. Hoje você vai na praia, no Rio, você vai aqui, ninguém nem aceita dinheiro mais, é Pix. Todo mundo distribui o seu Pix, né? Então, assim, essa inclusão, essa bancarização dá um motor e acelerou muito um processo de inserir essas pessoas no mercado, que dá um colchão e um fundamento para tudo que a gente fala. Se você leva conhecimento de finanças para tirar essas pessoas agora desse ciclo de endividamento, né? Olhando para baixa renda, e tenta ali criar, através de um conhecimento, numa linguagem que tem que ser mais acessível, né? Quando a gente fala de juro, de fundo garantidor, isso não é uma linguagem acessível para o brasileiro que está no dia a dia. A mulher, então, cuida do filho, ela não sabe nem que ela é empreendedora. Então, quando eu lancei as caravanas de empreendedorismo, a primeira vez que eu fui na Voz do Brasil, anunciar uma caravana em Salvador, caravana de empreendedorismo feminino, Brasil para elas e tal. Aí abriu para a primeira pergunta, o que é empreendedorismo, né? E aí eu comecei a falar, você é dona de casa, que cuida do filho, que faz o bolo para vender, que você é empreendedor e a gente vai dar capacitação e acesso a crédito. Então, um pouco
que eu tenho de propósito, né, e vou continuar trabalhando nessa direção. Meu sonho é trabalhar com a Carol. Mas é a gente massificar e levar conhecimento, principalmente focado em mulheres, porque existe uma falta de compreensão que vai gerando, atrelado à renda baixa, que vai gerando um endividamento contínuo das famílias e um superendividamento. Hoje, mais de 80% das famílias brasileiras são endividadas. E aí, super endividadas. Então, você tem um processo inicial que é a bancarização, e eu acho que agora é tentar levar conhecimento para ajudar que essas pessoas se organizem e consigam construir a pandemia ela acelerou muito o processo de absorção de tecnologia, né? É isso. Especialmente nas camadas, né, D e E, isso com o sucesso que foi implementado, né, em função do auxílio emergencial, que era, assim, acho que as pessoas elas só param para entender por duas razões, ou quando é finanças, ou quando é necessidade, né, que de fato fazem com que as pessoas parem e passem a querer entender e absorver. E acho que a pandemia ela traduziu muito rapidamente uma evolução, né, em vários dos mercados, em vários segmentos, mas o cerne foi que a tecnologia ela precisou acelerar para chegar a realizar diversos fatores, né? E acho que por aquela necessidade de não haver o contato entre as pessoas, aí realmente foi algo que foi bastante... Eu quis dar esse exemplo da BYD sobre as máscaras, mas que muitas das empresas precisaram se, né, informatizar, criar aí métodos de tecnologia muito avançados, como a gente comentou aqui antes de começar. O simples fator de pedir uma pizza, de entregar uma pizza, né, foram interações que precisavam ser remontadas, precisavam ser reformuladas. Foi porque as pessoas, a necessidade que se provou naquele momento. De novos hábitos naquele momento, assim, a força, né? Imagine só, o que as cadeias de alimentação não estavam preparados para entrega em casa. E aí, naquele momento, eu que fui um restaurante tradicional, que nunca pensei em toda a minha existência a entregar um alimento pronto na porta de uma casa, precisei daquilo para sobreviver. Você usou um exemplo interessante, porque a questão da pizza eu acho que era o único setor que estava realmente preparado para delivery, porque os restaurantes, de maneira geral, não estavam. Mesmo forte, assim, né? Você pegava um telefone fixo e ligava para outro telefone fixo e fazia encomenda, e pagava, muitas vezes, com um cheque. Era uma coisa completamente maluca. E a pessoa recebia o cheque e ainda tinha que compensar. Hoje é tudo instantâneo e direto. E os aplicativos e plataformas de pedido, né, de encomenda e entrega de alimentação, quer dizer, eles não passaram a ser só de alimentos, mas eles passaram a ser um meio e uma solução integrada de diversos hábitos das pessoas. Então você imagine só, as mulheres sabem bem como era disruptivo uma rede de supermercado, você pedir o alimento e entregar em casa, e aquilo que era perecível. Eu lembrei de algo... Deficiência de tempo. Eu lembrei de algo assim, curioso que aconteceu sobre essa necessidade de novos hábitos e da gente quebrar isso e correr atrás e mostrar que é possível. Comecinho de dezembro de 2019, eu fiz um trabalho em uma empresa no mercado financeiro. Eu estava começando a Fin4She na transição. E aí a gente estava numa mesa com muitas mulheres discutindo, né, junto com o CEO, e tinham alguns homens, poucos, o que poderiam ser boas práticas para a diversidade, equidade de gênero dentro das empresas do mercado financeiro. Aí cada grupo fez ali um trabalho, escreveu tal, e daí a gente tinha que levantar e apresentar. Aí eu lembro que eu levantei a mão, assim, morrendo de medo, e falei assim, políticas de home office. Aí todo mundo me olhou assim, como se eu tivesse falado a maior aberração, dezembro de 2019. Isso nunca vai funcionar no mercado financeiro. E aí corta para março, todo mundo em casa. Então era uma aberração você falar sobre home office no mercado financeiro. E a gente, necessidade de novos hábitos. A gente está no momento de voltar para o escritório, mas funcionou. Mas eu acho que essa do hábito, me perguntam muito isso, Aloysio, da questão da cultura das empresas em relação à promoção de mulheres. Eu sempre vivi no meio dos homens, mercado financeiro. Lá em Brasília, a política ainda é dominada, as lideranças do país por homens. E é uma questão de equilíbrio, eu acho. Então, as empresas falam muito em flexibilizar regras para as mulheres, mas eu acho que tem um fator cultural que se o equilíbrio das famílias mudou, que no final a família é uma empresa também, e eu descobri isso quando eu fui mãe, falei, opa, eu sou CEO de 2 empresas, não é uma só, porque o filho também
é um investimento, e eu falo, meu filho é uma startup, eu fico 20 anos ali investindo, né, tem orçamento, saúde, educação, turno, contraturno, aí você tem que investir tempo, depois, daqui a 20 anos, o Valdir estava com o dele aqui, você fala, opa, se tiver feliz e der um dividendo e fazendo alguma coisa boa para a sociedade, você foi bem sucedido. E né? ela tem esse relato em um vídeo que está na nossa plataforma, é o maior sucesso, e ela fala exatamente isso. Se der dividendo, foi sucesso no então investimento. que se eu sou a JV, que é o filho, tem um sócio, né, um parceiro, uma parceira, independente disso, o sócio tem que participar. JV, vamos dar um disclaimer joint aqui, venture. joint venture. É uma sociedade. JV, JV, joint venture. Tirando quem é mãe ou pai solo, é um projeto que tem 2 sócios, né? Então, óbvio que tem uma parte que é a gestação, é a amamentação, que ela é exclusiva, né? E a dádiva é das mulheres, mas depois são 20 anos. E hoje é atribuído, né? A carga, tem vacina, tem escola, tem isso, mas as mulheres, eu acho que a cultura das empresas tem que, através das lideranças, pelo exemplo, permitir esse equilíbrio melhor. Não adianta criar flexibilidade para as mulheres lidarem com a sobrecarga delas. Tem que estimular. O Baldi está aqui com o filho dele, viu? Que exemplo. Ele é o CEO da empresa e ele tem que estimular, dizendo assim, olha, eu tenho uma empresa em casa que roda em equilíbrio com essa aqui, e eu acho que o comprometimento tem que ser recíproco, porque se você fala de sustentabilidade sem se comprometer com o cidadão do futuro, o que a gente está fazendo? A gente se preocupa mais com os carros do que com os filhos? Não, a gente se preocupa com os dois. E aí eu acho que a cultura corporativa tem que dar esse passo do homem ter uma inclusão maior no empreendimento familiar, vamos chamar assim, que tem que estar equilíbrio para o outro, né? Senão, realmente é uma sobrecarga absurda para a mulher. Se ela divide a renda com o parceiro, ela tem que dividir o trabalho que está. Os deliveries ajudam, né? Os ônus e os bônus, né? Então, eu acho que a tecnologia ajuda, que você faz a compra digital e vai, mas precisa de rede de apoio, precisa de ter exceções para você equilibrar, e aí quem bate o bumbo disso é a liderança. Então não adianta você criar áreas de sustentabilidade, deixar serem lideradas por mulheres, se o poder econômico e político da empresa ainda não mudou de mão e os homens não lideram buscando o filho na escola de vez em quando, para mostrar que isso é parte de uma realidade, de um novo equilíbrio familiar a partir da transformação que a gente está, né? Senão é humanamente impossível. As pessoas perguntam, como você consegue dar conta de tudo? Não consigo, não. Tem um monte de gente me ajudando, eu equilibro, tenho 24 horas no meu dia e eu tenho uma gestão eficiente do meu tempo, mas é óbvio que se você tem que dar conta da sua startup sozinha, você não vai ser tão produtiva quanto uma pessoa que não tem que dar, né? Porque existe uma função chamada tempo. E aí, se o tempo está equilibrado, a pessoa está mais feliz e motivada, e com certeza as pessoas felizes, elas performam e criam e produzem mais, assim Mas que também eu penso... é natural, Dani, que quando você tem a experiência de ser CEO de 2 ambientes, você tem mais experiência e mais maturidade do que se comparando com aquela que só tem um ambiente só. É isso. A gente não tem um problema também, digamos, das pessoas os homens que são mais esclarecidos, que eles carregam também um machismo envergonhado dentro de si? Não tem isso também? Como você estava falando agora, por exemplo, do aplicativo da escola. Eu tenho certeza que sim. Na verdade, eu hoje trabalho com algumas empresas e tenho oportunidade de ouvir os homens também. Não, e que bom, né? Porque eu acho que a gente vem evoluindo. A gente falou no intervalo, né, Dani, que a gente está cansada de falar sobre carreira e maternidade. A gente quer falar sobre carreira e paternidade também. Porque eu acho que as mulheres, a gente fala muito sobre maternidade, a gente equilibra os pratinhos, vários caem, alguns não, todo dia a gente acorda e escolhe qual pratinho a gente vai derrubar no dia, né? Eu acho que são decisões, escolhas, e quanto mais a gente vai evoluindo, a gente consegue saber quais são os nossos inegociáveis ou não. Mas quando a discussão é sobre paternidade, eu acho que a gente está muito distante ainda, principalmente dentro do mundo corporativo. Eu acho que essa questão do envergonhado, quando eu converso dentro das empresas, os homens, eles não estão tão à vontade, por exemplo, se tem uma política de licença paternidade que você pode tirar a X tempo. Eles não se sentem confortáveis em tirar, eles se sentem ameaçados, né? Essa questão, poxa, eu vou buscar meu filho na escola e vou voltar e vou trabalhar e vou entregar exatamente igual.
mas o que vão pensar de mim que eu estou saindo no meio da tarde? Então, acho que existe essas questões, eu acho que tem muito a ver com o ponto da liderança que a Dani trouxe, porque talvez os homens que são líderes dentro dessas empresas também não dão esse exemplo, não enxergam, tem também estruturas mais machistas dentro de casa, e eu acho que essas conquistas de lares mais equilibrados dentro das funções em relação a filhos, a gente está falando aqui, são conquistas também mais recentes. Então a gente foi conversando, a mulher hoje ela trabalha tanto quanto o homem, ela tem sua carreira, ela tem sua profissão, ela compartilha naquela economia doméstica, então ela foi ganhando também mais poder para falar, para dividir, e no caso aqui eu estava falando sobre o aplicativo, porque recentemente eu passei por uma nova mudança familiar, eu morei 2 anos e meio em Teresina por conta de uma mudança do meu marido, mas não, né, continuei trabalhando, viajando para cá, e agora eu voltei com os meus 2 filhos e ele continuou, e aí a gente teve que reorganizar a dinâmica, porque ele também buscava, levava as crianças na escola, e aí eu falei para ele que a dinâmica do aplicativo ele ia me ajudar gerenciando a distância e fazendo esse controle, então a gente vai encontrando formas, mas eu concordo que ter esse exemplo na liderança é muito importante, homens tomando a frente desse exemplo, para que outros também se sintam confortáveis e talvez inspirados, representatividade. Porque, na verdade, você tem a conectividade, né? Então, o fato da gente ter conectividade derrubou o muro entre a casa e o trabalho. Você está o tempo todo ligado nos dois e trabalhando, considerando, é a imagem que eu uso, que a empresa também é um empreendimento. Então, dentro daquele empreendimento, independente do arranjo, você tem um arranjo que equilibra. Quem está no front office gerando a renda e quem está na retaguarda, eu falo isso muito para mulheres, é dona de casa. Não, é CEO daquele empreendimento familiar. Se tiver 2, 3 startups, tem que ser mais reconhecida ainda, porque uma família é uma empresa também. Você tem agora cuidado com o idoso, tem que cuidar dos pais, tem cachorro, tem filho, tem... Então, isso é reconhecido e cada um tem que achar o seu equilíbrio. A gente não pode exigir comprometimento na empresa dos nossos funcionários se a gente não tem comprometimento com o bem-estar. Então, não adianta você falar isoladamente de equidade sem falar de mudança cultural nesse equilíbrio, sendo mais permissivo, estimulando mais os homens a participarem, e depois você falar de saúde mental separado, porque no final as pessoas estão ligadas em tudo o tempo todo e elas estão esquecendo delas mesmas, né? Assim, que horas eu cuido de mim e eu olho para mim e você consegue desligar um pouco do telefone, todo mundo acompanhando tudo o tempo todo, você está no trabalho, ligado em casa, e aí falta um pouco de presença, aí está ligado na vida dos outros o tempo todo pela rede social. Então eu tenho assim, para mim, como é que você consegue? Eu não sigo a vida de ninguém, eu uso rede social para trabalho porque me falta tempo para isso, eu até gosto, acho divertido, mas não... Então, esse equilíbrio, mas eu acho que falta um pouco de estímulo das lideranças. A indústria, por exemplo, eu, quando estava no Ministério, eu fui secretária da Indústria e Comércio, né? Hoje o Ministério da Indústria e Comércio eu também fui, você foi das cidades, né? E aí eu coordenei com a CNI aquele grupo de MEI, né, de inovação da indústria, eram 300 CEOs, acho que eram 297 homens. E eu fiz essa fala lá, dizendo, não adianta você criar uma vice-presidência de sustentabilidade, delegar uma mulher, e aonde tem poder político e econômico da empresa, não haver uma liderança de mudança de comportamento. E aí tem que vir de cima para baixo, né? E lá na Caixa isso funcionou muito bem, de estimular que as pessoas tenham comprometimento recíproco, e elas mesmas criam sua rede de apoio, né? Assim, hoje você segura aqui na empresa, um filho ficou doente, não precisa inventar que tem uma reunião para ir. Valdir, segura hoje para mim, que hoje eu vou, amanhã você fica até mais tarde. E as pessoas mesmo vão se autorregulando, porque você demonstra comprometimento, e esse comprometimento volta em produtividade na empresa. Então, assim, foi muito bem sucedido isso lá, e eu acho que é esse novo equilíbrio que está se buscando, mas ele não é só sobre as mulheres, é sobre a configuração das famílias que mudou, né? Eu vou contar a história para o Baldi aqui e ver se ele já viveu algo parecido. Alguns dias atrás, eu estava na casa de uns amigos, e daí eu percebi que numa parte da sala, teve aquela clássica separação entre homens e mulheres. Então, na parte das mulheres, elas estavam comentando sobre política. E na parte dos homens,
eles estavam trocando receitas. O que, se a gente pensar alguns anos atrás, é uma situação absolutamente inimaginável. Completamente. Isso já aconteceu com você? Olha, Luiz, eu acredito que não. Mas também você pegou um tema ruim, falar que ele não fala de política é difícil. Não sei, mas você não reparou que tem temas Tem. que os homens antes não falavam e Não, agora sim, começam com a falar? certeza, com certeza. Porque, assim, particularmente quando a gente acaba encontrando com os amigos ficam tão ansiosos em saber sobre temas políticos e os desencadeamentos econômicos que são oriundos da política, que essa ansiedade acaba que ela domina um pouco o ambiente. Eu nunca troquei receita com o Baldi, não, só falo de política mesmo. Então, essa é a dificuldade, mas realmente, hoje você tem nos ambientes, né, no Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha, os temas invertidos que não tenha dúvida, que muitas vezes quando eu entro num ambiente, numa roda, né, com a minha esposa e com as amigas, elas perguntam mais sobre a política e mais sobre o efeito da política na economia, né, vamos citar aqui os atores, principalmente em momentos onde o acirramento ele é mais aprofundado do que os homens. Estou falando de Você carro tem também, né? percebido isso também? Com Sim, certeza. e aí eu quero trazer 2 pontos aqui que eu acho que são importantes, né? Que aquilo que nós estávamos falando sobre essa questão, inclusive dos homens falarem sobre receitas, né? Na minha casa, inclusive, meu marido cozinha muito melhor que eu, nos finais de semana e tudo. Mas eu acho que ainda é um modelo que exclui muita gente. Quando a gente olha para baixa renda, ainda é um modelo ainda muito desequilibrado. As mulheres são super sobrecarregadas, elas que cuidam de toda a economia doméstica. Acho que a Dani pode até falar bastante sobre isso. Então eu vejo que isso também é um movimento das mulheres que foram ganhando mais força, né, mais voz, mais escuta ao longo do tempo, e a gente foi transformando. E o segundo, que eu acho que essa mudança é uma mudança comportamental também, mas é uma mudança geracional. Quando a gente fala sobre diversidade, né, a gente olha dentro das empresas, hoje a gente tem uma dificuldade quando a gente fala de lideranças, o comportamento dessas pessoas darem exemplo, mas se a gente olha a geração, as pessoas, né, os jovens, né, os novos entrantes no mercado, pós-faculdade, estágio, eles já não se conectam mais com esses temas como a gente se conectava, eles já vêm com a cabeça muito mais disruptiva. Para eles é intuitivo já falar sobre receita, falar sobre outros assuntos. Eu acho que eles já não entram dentro dessas caixinhas de que homem só fala sobre isso, mulher só fala sobre isso. Eu acho que já vem muito diferente. E eu costumo falar muito com as empresas, com as pessoas, homens, mulheres, onde quer que eu vá, que se você não quer se apegar ao tema de diversidade, de equidade, de olhar para a economia feminina, a gente precisa olhar para a geração, para uma questão geracional. Porque quem serão os nossos sucessores? Se a gente já não tem um modelo diferente de comportamento, a gente não vai se conectar mais com os jovens, com essas novas gerações. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que sim, eu acho que os homens estão falando de outras coisas, eu vejo com frequência homens querendo cozinhar, homens preparando os drinks, mulheres conversando, apesar de eu achar que ainda exclui uma camada muito grande que vive essa mudança. Não, você avalia até, por exemplo, o mercado, né, o carro em si. Hoje a mulher, quando completa 18 anos, ela tem muito mais ansiedade para ir lá buscar uma carteira de habilitação do que o homem. Não sabia. Não sabia. Olha, eu posso dar meu depoimento pessoal. Meu filho tirou a carta de motorista com 22 anos, obrigado. Porque eu disse, se tiver alguma emergência, você é a única pessoa que pode dirigir. Minha filha tem 16, já escolheu o carro que ela quer ganhar. É uma ganhar. questão geracional. É da BYD o carro que elas Mas é uma questão geracional, né? E eu acho que a gente precisa entender também como nós vamos trazer esses jovens, quem serão nossos sucessores dentro das nossas empresas, do que a gente faz. Então, às vezes, quando eu chego no mercado financeiro, eu encontro aquelas pessoas assim com aquela cabeça ainda mercado financeiro há 20 anos atrás, né? Não, mas isso aqui não funciona, minha empresa tem que dar lucro, aqui é resultado. Eu falo, eu entendo, mas e uma questão geracional? Quem é o seu sucessor? Meu filho foi para a China ano passado, ficou morando quase 100 dias dentro da BYD. E quando ele terminou o 2º grau. E foi justamente para poder buscar essa avaliação do que a gente conseguiria traduzir de trazer os jovens de volta para o carro. Porque se você avaliar entre 18 e 25 anos, o nível de desinteresse, né, por ter o seu primeiro carro é muito grande. A gente contava os dias, né, para tirar Não, carteira. meu filho não tem carta hoje. Quando eu completei 18, eu estava na porta do Detran às 6 da manhã, ansiedade para poder fazer o teste de baliza, os testes necessários, as provas para poder tirar a CNH. Hoje,
Então, quer dizer, e aí o mundo da tecnologia, e voltando à questão da tecnologia, da inteligência artificial, quando a gente consegue converger todas essas entregas numa tradução de uma experiência mais ampla, os jovens são os mais bem impactados. Eu acho que a sustentabilidade vai ter a ver com isso também. Certamente. Eles já vêm com mais consciência, né? Uma consciência que a gente, nessa época, não usava cinto de segurança, né, ainda. Então realmente é um salto e uma transformação. E o acesso que eles têm de informação. Eu fui para a faculdade e não tinha celular ainda. Na Que faculdade. esses pilares que eu comentei, né? Sustentabilidade, tecnologia, Aí inovação, o impacto de tudo, para que você consiga simplificar. Falar assim, poxa, mas essa experiência, esse pacote de experiência, ele me agrada. Então eu volto a interessar pelo mercado automobilístico novamente. Mas o teu produto especificamente, ele tem um apelo para a geração jovem mais total. Não, mas também tem um para mais velha, que é a potência do motor, que o motor elétrico é uma coisa impressionante. Vai de 0 a 100 em quanto, por exemplo? Existe produto hoje a 1,8 segundos, Luiz. Você imagina, em menos de 2 segundos você está a 100 por hora. É uma loucura isso. Quer dizer, mas esse interesse, ele é muito incitado nessa parcela jovem da sociedade. Porque quando você entrega, por exemplo, uma tela multimídia, que é de um tamanho de um iPad, essa meninada ela fica interessada. Ela fica engajada, olha, é zero emissão de carbono, quer dizer, ele tem aspecto de proteção ao meio ambiente, ele tem tudo que você acaba traduzindo. E é a primeira vez, acho que na história da humanidade, que o jovem, que o neto começa ensinando o avô, né? Ele senta com o avô, com o telefone, com o smartphone, com o tablet, ele começa a dar aula para o avô sem sequer ter sentado numa cadeira de qualquer tipo de escola para poder aprender aquilo. Então, quando você começa a imaginar que você cativa todo esse universo de potenciais consumidores para trazerem de volta e, sobretudo, para influenciar, que são mais engajadores da tecnologia virtual, das redes sociais, de qualquer outra parcela da sociedade, aí realmente quando é mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim, eu engajar um jovem adulto, um adulto mais experimentado, como você quis dizer, para eu convencê-lo a buscar o meu produto. Olha, a tecnologia melhora a performance de 0 a 100 em X segundos. Um menino de 18, 19 anos, ele não está preocupado em quanto tempo ele vai de 0 a 100, como era há 20 anos atrás. E há 25 anos atrás, quando eu completei 18, eu queria saber quanto que de 0 a 100, qual que era a performance, quantos cavalos tinha o motor. Isso é algo hoje que ele está em segundo plano para essa parcela de 18 e 25. Mas continua em primeiro plano na parcela entre 45 e 55, 45 e 60 anos de idade. Então, hoje, pelo universo da mídia convencional, quer dizer, o meio offline, você conversa com todo mundo, então você tem essa dificuldade adicional. Como é que eu vou conversar com todo mundo em 30 segundos de maneira mais eficiente? Agora, quando você desce para um universo virtual, você tem as plataformas digitais e redes sociais, que aí você consegue segmentar para poder entregar a comunicação da maneira adequada, para poder ir identificando o que você fala para qual parcela da sociedade que vai trazê-la para o seu produto. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso programa, já chegamos aqui no nosso limite de tempo. Eu queria agradecer muito a Daniela, ao Baldi, a Carol. A gente teve uma conversa aqui interessantíssima. Tem várias outras coisas que eu queria perguntar e falar sobre, especialmente na questão da inclusão da mulher, mas a gente vai ter que deixar para outra oportunidade. Eu agradeço a todos e até quinta-feira que vem.